Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula, sou professora de História, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um breve resumo sobre o conteúdo de reformas religiosas, conteúdo também chamado de Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante, gente? Foi um movimento de contestação, de questionamento direcionado à Igreja Católica, que vai resultar no surgimento de novas vertentes do catolicismo, ou seja, novas ramificações dessa religião. O que a Reforma Protestante vai acontecer? Ela oficialmente acontece na Idade Moderna, mas tem quem diga que ela começou lá na Alta Idade Média, que é a primeira metade da Idade Média, porque ali a gente já tem alguns fiéis da Igreja Católica que começam a questionar o funcionamento da Igreja, mas a gente considera que o seu início oficial foi na Idade Moderna. Para que a gente entenda como que essas novas ramificações surgiram, a gente tem que retomar um pouquinho do contexto da época. O que estava acontecendo nesse momento para permitir que novas religiões similares ao catolicismo fossem criadas? E por que havia interesse em criar religiões similares ao catolicismo? Vocês devem se lembrar que ao longo de boa parte da Idade Média, mais ou menos da metade para frente, a Igreja Católica ela vem perdendo a sua popularidade, porque as pessoas começaram a serem apresentadas a novas formas de pensar, a novas formas de se entender e se interpretar o mundo em que elas viviam. Boa parte disso foi possibilitado, por exemplo, pela invenção da imprensa, que permitia uma maior circulação de livros e, consequentemente, uma maior circulação do conhecimento. Então, os dogmas da Igreja Católica, o que a Igreja defendia e popularizava como sendo verdade, começou a ser questionado. A gente tem que lembrar também que, nesse momento, a Igreja Católica queria controlar tudo na sociedade. E ela queria estar acima de tudo e de todos. E isso acabava não agradando muitas pessoas. Nesse momento da história, a gente pode comentar sobre os burgueses, que eram comerciantes que começaram a enriquecer e que entravam em conflito aí com algumas coisas que a igreja dizia, porque, por exemplo, ela condenava o enriquecimento, o acúmulo de riquezas. Então, os burgueses, que estavam se dando super bem, começaram a não achar tão interessante assim seguir e concordar com esse dogma da Igreja Católica. Mas como a religião católica era praticamente a religião universal da Europa, você se desvincular dela era uma coisa que não era socialmente bem vista. Então eles entravam aí num dilema. Além disso, a gente pode comentar sobre os reis, que viam nessa decaída da popularidade da igreja uma chance de aumentar a sua própria popularidade, que tinha decaído bastante com o feudalismo. E aí, pessoal, a gente vai ter três movimentos principais de contestação que resultaram na criação de três igrejas diferentes, três ramificações da Igreja Católica. O mais conhecido deles é o movimento do Martinho Lutero, que vai resultar no surgimento da Igreja Luterana. O Martinho Lutero era um monge alemão, então ele era um fiel da Igreja Católica, mas ele começou a perceber algumas coisas das quais ele não concordava, que incomodavam ele. Dentre elas a gente pode citar a venda das indulgências, que são venda da salvação, venda do seu lugar no céu, por mais que ao longo da sua vida você não tivesse vivido uma vida de fé. Você podia comprar a salvação. Ele não concordava com isso. Além disso, ele não concordava com a prática da simonia, que era a venda de artigos supostamente sagrados de alguma forma. E ele também não concordava que a Igreja Católica ela visse o Papa como uma figura infalível. Para ele, a única entidade que era infalível era Deus, e não o Papa. Essas são as principais coisas com as quais ele não concordava. Então, chegou um ponto ali que Martinho Lutero falou, não, chega, basta. E ele decidiu escrever 95 teses, ou seja, 95 artigos, pontuando coisas com as quais ele não concordava na Igreja Católica, e ele pregou essas teses, pregou esse documento na porta da igreja, expondo para todo mundo o descontentamento que não era só dele, mas realmente escancarando isso, peitando a igreja e sugerindo que aquelas coisas elas fossem alteradas, sugerindo reformas. É bem importante a gente lembrar, pessoal, que a intenção inicial do Martinho Lutero nunca foi se desvincular da igreja, criar uma igreja nova, bem rebelde assim. O que ele queria era que as suas sugestões, que as suas críticas, elas fossem tratadas com carinho pela igreja, que elas fossem acolhidas. Então, quando ele faz esses questionamentos, essas sugestões, ele esperava que a igreja tivesse autocrítica e falasse, realmente, a gente pode melhorar aqui, pode melhorar ali. Mas não foi isso que aconteceu. A igreja completamente ignora esse documento, não dá bola para isso e ainda persegue o Martinho Lutero, por causa dos questionamentos que ele fez. Quem é ele na fila do pão para questionar a Igreja Católica? Então ele é perseguido, tentam fazer com que ele peça desculpa e fale que ele estava enganado, mas isso não vai acontecer. Então, frente a essa situação, ele se vê obrigado a criar uma ramificação própria da Igreja Católica e comandar essa ramificação, né? Porque a Igreja não aceita os questionamentos que ele faz. Então a gente tem que lembrar, inclusive o nome, né, desse conteúdo, Reforma Protestante,
já dá o tom. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você não tem intenção de comprar uma casa nova, você quer melhorar a sua casa, mas sempre seguindo ali a base, a estrutura que você já tem. Então era isso que Martinho Lutero planejava que fosse feito. Aí, gente, a gente vai ter uma segunda reforma que vai dar origem à Igreja Calvinista. O protagonista dessa reforma vai ser o João Calvino, mas se vocês forem pesquisar mais a fundo, o Calvino ele não queria que o nome dele fosse atrelado ao nome da igreja, porque ele falava que tinha muita gente ali participando disso com ele, que era injusto que o nome da igreja fosse o nome dele. Mas é assim que ela acabou ficando conhecida. E a Igreja Calvinista ela vai ter algumas similaridades, vai ter algumas coisas em comum com a Igreja Luterana, assim como vai ter similaridades com a Igreja Católica, né? Porque é uma ramificação, não é uma igreja que surge do nada e não tem influência nenhuma do seu meio. Então a gente tem que pensar que todas essas igrejas elas vão ter coisas parecidas e vão ter coisas diferentes entre si. Mas uma das coisas que o Calvino e a Igreja Calvinista davam foco, que não era um foco de Lutero, é a questão da predestinação. O que seria a predestinação, pessoal? Seria você saber em vida, caso quando você morresse, você ia para o céu ou para o inferno. Então você tem uma noção disso, ter algo que te apontasse qual o caminho que a sua alma ia ter quando você morresse. O Calvino, ele defendia que a riqueza de dinheiro mesmo, era um sinal da predestinação. Então se você fosse rico, muito provavelmente Deus gostava de você e você iria para o céu. E isso teve um efeito rebote, vamos dizer assim, porque isso fazia com que as pessoas elas quisessem e se esforçassem cada vez mais para trabalhar cada vez mais para enriquecer, porque dessa forma elas conseguiam ter a tranquilidade de acreditar que dessa forma elas iam para o céu. Inclusive, isso influencia muito hoje a cultura dos Estados Unidos, porque quando houve a colonização dos Estados Unidos, muitas das pessoas que foram para lá eram protestantes, calvinistas, ou que tinham algum contato com o calvinismo e tinham influência dessa noção de predestinação no seu dia a dia, que foram para lá perseguidos por causa da sua religião. Então, os Estados Unidos ele tem uma maioria protestante até hoje, e esse negócio do trabalho, do incentivo ao trabalho, é uma coisa que culturalmente faz parte dos Estados Unidos por esse motivo. E outra coisa que o Calvino defendia era o contato direto com Deus. Ele falava que você não precisava ter, por exemplo, santos, que nem a gente tem na Igreja Católica, para fazer o intermédio. A gente tem mais ou menos um santo para cada departamento, né? E ele falava que você não precisava rezar para o santo ou pedir para o santo, que você podia falar diretamente com Deus, pedir diretamente a Deus, não precisava desse intermédio. Então aí mais uma diferença da Igreja Calvinista com a Igreja Católica. A última igreja que vai surgir, pessoal, é a Igreja Anglicana, que vai surgir na Inglaterra durante o reinado do Henrique VIII. O Henrique VIII era casado com a Catarina de Aragão. E vocês sabem que naquela época era muito importante que os reis tivessem filhos homens, porque somente os filhos homens poderiam assumir o trono. E o Henrique e a Catarina, eles não conseguiam ter um filho homem, então isso naquela época era visto como culpa da mulher, a mulher que não conseguiu dar um filho homem para ele. Então ele decide que ele quer se divorciar da Catarina para casar com outra pessoa. Só que naquela época o divórcio era uma coisa que não era comum, e ainda mais por um motivo desse. Então a Igreja Católica ela nega o pedido de divórcio feito pelo Henrique, e o Henrique fica muito bravo, e ele fala, vocês não vão me dar o direito de me divorciar? Então eu vou criar a minha própria igreja e assim eu consigo me divorciar. Então ele cria a Igreja Anglicana, e assim ele se casa com a Ana Bolena. Spoiler, ele também não consegue ter um filho homem com a Ana Bolena, mas é assim que surge a Igreja Anglicana. Uma similaridade da Igreja Católica com a Igreja Anglicana é que aqui a gente vai ter uma figura central. Assim como na Igreja Católica a gente tem o Papa, aqui a gente tem o próprio Henrique VIII, que atua como um líder. Tanto na Igreja Luterana como na Igreja Calvinista, a gente tem uma hierarquia diferente. A gente tem a figura, por exemplo, dos pastores, que são líderes, vamos colocar aqui, regionais. Não são figuras que comandam uma instituição inteira, como é o Papa ou como é o Henrique VIII. E aí, pessoal, para fechar o vídeo de hoje, a gente também tem que falar um pouquinho sobre a Contra-Reforma. O que é que foi a Contra-Reforma? Foi um movimento de resposta da Igreja Católica frente a esses questionamentos que estavam acontecendo. Então, foi basicamente a Igreja Católica se reunindo num concílio, numa reunião, que fica conhecido como Concílio de Trento, e avaliando ali tudo que foi dito ao longo desses anos, falando, a crítica de fulano é essa, a crítica de ciclano é aquela. E eles começaram a reavaliar a sua postura como instituição. Por que isso aconteceu, gente? Porque a Igreja Católica começou a perder muitos fiéis para essas novas ramificações. Porque, como eu falei, esses descontentamentos, eles não eram só por parte das pessoas que estavam liderando esses movimentos de criação de novas igrejas, eram da população como um todo. Então, a igreja começou a perder fiéis. Isso não quer dizer que ela não fosse importante, que ela não fosse muito poderosa ainda, mas começou a preocupar eles. Então, eles decidem tomar algumas decisões para perder cada vez menos fiéis. Eles fazem algumas concessões, eles falam, tá, vocês estão certos em algumas coisas e a gente aceita mudar,
mas em outras eles não vão abrir a mão. Então a gente vai ter o fim das indulgências, a salvação não era mais algo que você pudesse comprar, mas, por exemplo, outras coisas continuaram existindo. A igreja continuou defendendo que o Papa era, assim, uma figura infalível, assim como Deus, e que ele não estava sujeito a erros. Além disso, eles criaram uma lista de livros proibidos que não deveriam ser lidos pelos católicos, justamente porque apresentavam uma visão do conhecimento, uma visão de mundo diferente daquela que eles pretendiam pregar. Eles continuaram defendendo o culto aos santos, mas em compensação eles criaram os seminários. Agora, para você ser padre, você precisava de uma formação específica, e isso evitava que somente pessoas que eram socialmente estimadas, nobres, fizessem parte do corpo da Igreja Católica. E é isso. Sei que foi um resumo rápido, mas eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, eu me disponibilizo a conversar com vocês aqui nos comentários.